Por que o mundo seria um lugar melhor se todos assistissem Arcane? Porque Arcane reflete o nosso mundo atual de duas maneiras muito significativas. Primeiro, com a existente polarização no universo de Arcane, seja em ideias, crenças, decisões e por aí vai, e através da ambiguidade dentro dos contextos, escolhas, sentimentos e falas das personagens da história. Esses dois temas, polarização e ambiguidade, têm uma importante relação que eu vou falar mais pra frente. A polarização é quando as opiniões, ideias e crenças das pessoas se tornam extremamente divergentes e têm direções opostas. Em Arcane, a gente vê isso através das próprias regiões de Zaun e Piltover. Zaun é retratada como uma cidade subterrânea, afetada pela poluição e pela pobreza, enquanto Piltover é uma cidade avançada tecnologicamente e próspera. Os habitantes de Zaun são vistos como largados e que só causam problemas, enquanto os habitantes de Piltover são tratados como os agentes do progresso e do sucesso. Só isso já é o bastante para se fazer inúmeras relações com o mundo real. Essa seria a visão mais ampla, a visão macro. Mas Arcane não para por aí. Arcane nos mostra num nível mais próximo, profundo, como essa polarização extrema afeta as pessoas e suas relações. Como afeta o jeito que elas interpretam as informações e suas decisões. A gente vê isso na relação entre o Vander e o Silco, por exemplo. Você morreria pela causa, mas você não lutaria por uma. O Silco é mais violento, enquanto o Vander é mais pacífico. Polarização, dois opostos, fácil de entender. Mas Arcane vai mais além e coloca um fator muito importante nas relações e decisões dos personagens. Esse fator é a ambiguidade. Ambiguidade é aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado. As pessoas entendem coisas opostas de maneira muito fácil. Ou é uma coisa ou é outra, não tem mais. Mas a ambiguidade coloca muito mais fatores para reflexão. Ambiguidade mostra que algumas decisões e situações não são tão simples quanto parecem. Usando o Vander como exemplo, ele é um pacifista, mas isso não quer dizer que ele não quer mudar a situação dos habitantes de Zaun, a situação da sua família, que quer melhorar as condições do seu povo. É só que ele sabe das consequências de ir pro outro oposto e como aquilo vai afetar as pessoas que ele ama. Aí você começa a se perguntar, então qual é o melhor jeito de resolver isso? Como ajudar as pessoas sem passar por todos os traumas que o Vander passou? Arcane constantemente faz a gente se perguntar: o que eu faria se eu tivesse nessa situação? Outra série que também faz isso e é uma das minhas favoritas é Black Mirror. Em quase todos os episódios a gente tem alguma situação sem resposta simples envolvendo a tecnologia. E é exatamente por causa desse tipo de coisa que todas as relações dos personagens ficam muito mais interessantes de acompanhar em Arcane. É por isso que a gente fica com os olhos vidrados na tela sem perder nem um segundo. A gente quer ver como aquele personagem vai reagir, o que ele vai fazer. A gente quer a emoção e a surpresa, quer saber onde aquela situação vai chegar. Diferente de um filme ou série clichê, onde a gente já sabe tudo o que vai acontecer, o que tira nosso interesse e a nossa emoção ao assistir. Como eu falei no começo, a ambiguidade tem uma importante relação com a extrema polarização. A relação é que quanto mais polarização, mais é prejudicada a nossa capacidade de ver a ambiguidade, isso é, os vários significados e reflexões sobre as nossas relações e acontecimentos. Isso acontece porque a gente fica com a visão de que só existem dois lados e nada mais, acabou. E atualmente, muito por conta das redes sociais e o algoritmo dessas redes, a gente tem uma grande polarização. O algoritmo das redes cria bolhas onde parece que o mundo todo tem as mesmas opiniões que as nossas e todo mundo gosta só do que a gente gosta e também não gosta de tudo que a gente não gosta. É todo mundo igual, o que é uma mentira. E dessa maneira, essas crenças polarizadas e extremas vão entrando cada vez mais na nossa cabeça e ficando cada vez mais enraizadas. E aí, quando a gente sai para o mundo real e se depara com uma realidade diferente, tendemos a negá-la ou a enfrentá-la de uma maneira bem prejudicial. No universo de Arcane, os personagens lutam contra essa visão polarizada constantemente, mas os extremos são fortes e vemos os personagens muitas vezes passando por eles, indo e voltando até conseguir encontrar uma espécie de meio, um lugar que equilibre tudo para que possam tomar as melhores decisões. A jornada de Jace, por exemplo, mostra bastante isso. Em um momento ele quer avançar suas pesquisas Hextech, mas percebe que pode não ser seguro. Em outro, ele deixa a segurança de lado mesmo e decide criar armas e possivelmente enfrentar um grande conflito com Zaun. Na jornada do Jace, em vários momentos, ele toma uma decisão e volta atrás depois. Isso porque realmente ele tá dentro de contextos e relações que tem esses extremos que o puxam, mas ele sempre tá tentando encontrar esse meio do caminho. E como eu já disse, isso deixa a jornada dele bem mais interessante. Um símbolo desse meio do caminho presente em Arcane é a ponte que separa Zaun e Piltover. No conflito na primeira cena da série, a gente vê essa ponte. No conflito entre Echo e a Jinx, a gente vê essa ponte. Quando o Vander quer explicar pra Vi por que ele tá tentando evitar o conflito a todo custo, ele leva ela pra onde?
para essa ponte. Não é à toa que esses principais conflitos acontecem na ponte. É porque esse meio do caminho é o mais difícil de se encontrar. Ele é uma grande mistura de pontos de vista, de ideias que muitas vezes parecem impossíveis de se relacionarem juntos. A ponte é uma ligação, tanto no sentido figurado quanto metafórico. E no caso da série, isso é mais verdade ainda, porque esse é o caminho para chegar ao outro lado, para conhecer o outro lado. Tanto que quando a passagem da ponte é restrita, isso afeta essa ligação entre os dois lados. E é interessante porque é em uma das cenas em que a ponte está fechada, que o Jace volta para um dos extremos em relação às suas ideias. Ele chega lá com uma ideia super genérica sobre as pessoas que moram em Zaun, na subferia, e aí por causa disso, o Victor mente para ele sobre ter conseguido o que queria. Ele fala que ele é de Zaun e tudo mais, e que não gostou, dá pra ver claramente que ele não gostou do que o Jace falou. E aí nesse momento, por causa dessa polarização, desses extremos, a relação entre eles, a ponte que os ligava, fica frágil e eles começam a se distanciar. E só vão voltar a se relacionar mais profundamente quando, infelizmente, as consequências de estar em um dos extremos aparecem. No caso do Jace, é quando ele atinge uma criança com a sua arma Hextech. E no caso do Victor, quando ele, por acidente, acaba com a vida da Skye. E é por isso que eu digo que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas assistissem Arcane. Porque mais do que nunca, precisamos da ambiguidade para evitar essa polarização extrema. E porque precisamos refletir mais sobre as coisas. Se percebermos que a polarização é prejudicial só depois de alguma coisa ruim acontecer, como no caso de Arcane que eu falei agora, pode ser tarde demais e pode ser impossível fazer algumas coisas voltarem. Digo isso tanto para as questões maiores, quanto para as nossas relações pessoais também. É maravilhoso ver em Arcane como os personagens evoluem enquanto buscam não os extremos, mas esse meio do caminho. É lindo quando o Silco passa a compreender o que o Vander sentia em relação à sua família. A gente vê que ele não é só aquele vilão mal, pronto, acabou, bem e mal, mas que na verdade ele é um ser humano, como eu e você. Ele toma decisões difíceis, ele tem que ali passar por coisas que ele não sabe como ele vai resolver. Isso é um bom personagem de verdade. E também porque, como eu já disse, Arcane nos coloca a refletir. O que faríamos? Como resolver? O que falar nessa situação? E isso é muito importante, porque com a velocidade do mundo atual, a gente está acostumado com respostas fáceis e rápidas e cada vez menos nos colocando para refletir. A gente não sabe alguma coisa, a gente põe no chat GPT e já era, ele dá a resposta, é bem fácil. E a reflexão é importante porque nos leva não a mais respostas, mas sim a mais perguntas, o que nos faz continuar buscando e pensando e refletindo. O que acontece é que naturalmente a nossa cabeça tenta encaixar as coisas como se fosse um quebra-cabeça. E aí quando a gente não consegue concluir algo, por assim dizer, aquilo fica martelando e martelando e isso realmente nos faz pensar. E é isso que Arcane faz. Porque as situações da série não têm uma resolução fácil. Então aquilo ressoa dentro de nós, a gente fica pensando o que faria, se perguntando, imaginando milhares de possibilidades. A série realmente ressoa no nosso corpo por muito tempo depois de acabar de assistir ela. Aquilo que é entregue de mão beijada, a gente esquece rapidinho, não faz a gente refletir nem pensar. Se todos assistissem Arcane, se inspirariam e aprenderiam com a história e seus personagens para desenvolver cada vez mais a sua sensibilidade e sabedoria dentro da sua vida, vendo que algumas situações são complexas e tem bem mais do que dois lados, assim como iriam perceber o valor da reflexão e de não necessariamente chegar a uma resposta fácil, mas sim a mais perguntas, porque o grande lance são as perguntas, elas que fazem a gente continuar.